Meus amigos, e se eu disser pra vocês que a personagem da Max, ela pode acabar se sacrificando no final da quinta temporada de Stranger Things pra poder salvar aquelas crianças, velho. E as pistas que a gente tem no momento indicam que isso pode acontecer, ou então provavelmente vai acontecer. Afinal, o segundo episódio da parte 2 se chama A Fuga de Camazotz. E eu não consigo me livrar da sensação de que a Max talvez não seja uma das pessoas que vão conseguir escapar, cara. E com ainda mais crianças presas no mundo invertido e dentro da mente do Henry Creel, sair ilesa é praticamente impossível, cara. Só que tem um detalhe escondido que pode mudar absolutamente tudo nessa fuga do Camazotz, algo que ninguém está comentando, e é sobre este detalhe, essa teoria insana baseada em muitos argumentos concretos que a gente vai comentar no vídeo de hoje, tá? Se preparem, porque isso daqui vai ser uma loucura, velho, e pode acontecer, é o mais preocupante. Hello, my friends, Geek na voz, e convenhamos que todo mundo ficou maluco com esse plot que teve da Max no primeiro volume da quinta temporada, né? Quando na verdade a gente descobriu que ela estava viva, porém dentro das memórias do Henry Creel, né? Quando ela se encontrou com a Holly, entraram na caverna e todo aquele lance que a gente já sabe. Só que o ponto de hoje é o seguinte: a Max pode se sacrificar no volume 2. É isso aí que vocês ouviram. Afinal, após um hiato angustiante de 3 anos e meio, a série finalmente retornou para sua quinta e última temporada. E a quinta temporada começa um ano após a destruição deixada pela quarta temporada. E Hawkins está agora em quarentena total, né, sob vigilância militar, enquanto Eleven e seus amigos tentam desesperadamente elaborar um plano para poder deter o Vecna de uma vez por todas, né? Só que tudo se complica quando o Vecna volta sua atenção para um novo alvo, que é a Holly Wheeler. O sequestro da Holly pelo Vecna é apenas o primeiro passo de uma estratégia muito maior. E enquanto o corpo físico da Holly permanece inconsciente de cabeça para baixo, a sua mente é puxada para o mundo interior do Vecna. E uma das descobertas mais chocantes do primeiro volume é que a consciência da Max também está presa na mente do Vecna, né? Criando uma situação que pode levá-la a um final trágico. E a Holly é atraída para uma formação rochosa após receber uma mensagem misteriosa que ela acreditava ter vinda do próprio Henry. Mas ao invés disso, a Holly se depara com a personagem da Max, cara. Foi ela que mandou aquele mapa lá marcando o X, que é onde elas deveriam se encontrar, que isso pode ser uma referência à dimensão X, que foi o lugar onde o Henry Creel foi parar quando era criança, e foi lá que ele ganhou seus poderes, que ele foi dominado pela influência maligna do Mind Flayer. E eu já fiz vários vídeos sobre isso, tá? Do que é a dimensão X, a peça The First Shadow, o que tudo isso significa, e que calma que a gente tem mais vídeos sobre isso pra sair ainda. Então a Max finalmente explica tudo pra Holly, né? O que aconteceu com ela durante o ataque do Vecna, e como ela quase conseguiu voltar ao seu corpo físico, e como o Vecna conseguiu arrastá-la de volta antes que ela escapasse. A Max sobreviveu correndo cada vez mais fundo na paisagem mental até alcançar as rochas, né? Que é o lugar onde o Vecna não podia atravessar. E percebendo que o Henry não conseguia pisar na estrutura de pedra, ela construiu um refúgio bem naquele lugar, né? Escondendo-se nessa brecha psicológica desde então. E a Max e a Holly elaboram um plano para poder enganar o Vecna e encontrar uma saída, né? Usando o livro favorito da Holly, que é Uma Dobra no Tempo, e o mundo opressivo do Camazotz como guia, né? Sendo que saiu essa nova imagem, eu vou comentar detalhadamente sobre ela também, que é justamente a Holly e a Max aparentemente descobrindo um novo portal, e parece que elas vão conseguir escapar, ou pelo menos a Holly vai escapar, talvez a Max não escape. Mas, apesar dos seus esforços, né, a primeira parte termina com várias outras crianças sendo capturadas e arrastadas para o mundo invertido, né, como parte do plano maior do Vecna. E agora vem a parte sinistra, cara. O segundo episódio da parte 2 se chama literalmente A Fuga de Camazotz. Mas e se a Max não for uma das pessoas que vão escapar? Porque com várias crianças agora presas física e mentalmente, a fuga se torna uma missão quase impossível. Então alguém precisa ganhar tempo, alguém precisa deter o Vecna. E a pessoa mais indicada para se sacrificar entre o Vecna e as crianças é a Max, cara. E o seu sacrifício pode ser a única maneira da Holly, Derek e os outros se libertarem. E no final da quarta temporada, Eleven tentou encontrar a mente da Max dentro do vazio, mas ela falhou. E agora entendemos o porquê. A Max não estava no vazio, ela estava no amago da consciência do Vecna. E se Eleven descobrir que Vecna armazena as mentes de suas vítimas dentro de si mesmo, enquanto seus corpos físicos apodrecem no mundo invertido, ela poderá finalmente reconectar com a Max. E se isso acontecer, a gente pode testemunhar o tão aguardado reencontro dos dois dentro da paisagem mental em colapso do Vecna, cara. A Eleven poderia ajudar tanto a Max, a Holly e as outras crianças a escaparem, né, dessa fuga mental, né, que aqui vai ser referenciada como Camazotz, né, em referência ao livro da Holly, que é Dobra no Tempo, mas possa ser que em determinado momento a Max, ela fique pra trás pra justamente se sacrificar, velho, porque se tem uma personagem nessa série que vai derrotar o Vecna, que tem as capacidades físicas, mentais, habilidades sobrenaturais pra destruir o Vecna de uma vez por todas, é a Eleven. Não é a Max, não é a Holly. O Will tem poderes, mas não é ele quem vai derrotar o Vecna, não é a Kali, não, é a Eleven, é ela que vai dar o golpe final. Então a Eleven não vai morrer, não vai se sacrificar. Se alguém tiver que fazer isso, vai ser a Max. E essa revelação, né, cara, iria acender uma faísca final de fúria e determinação que iria impulsionar todo o grupo pra batalha final contra o Vecna, né? Um sacrifício como esse
Nancy da Max não apenas partiria nossos corações, mas também iria definir o tom emocional pro final e dar a Max a única coisa que lhe foi negada desde a 4ª temporada, né? Que é a escolha sobre o seu próprio destino. Mesmo que a Max consiga sobreviver a toda essa provação na 5ª temporada, a verdade é dura, cara. É improvável que o final da Max seja feliz, né? Na melhor das hipóteses, vai ser de partir o coração, cara. E o ataque brutal do Vecna na 4ª temporada não apenas parou o coração da Max, como também fraturou praticamente todos os ossos do corpo dela e deixou ela cega e aprisionou sua consciência na mente do Hank Creel. E mesmo agora, embora as fraturas tenham cicatrizado, o corpo da Max permanece uma sombra do que era, velho. Já saiu o pôster da Max, né, se eu não me engano, já saiu algumas imagens também promocionais e a gente não sabe em qual estado físico, principalmente, a Max vai retornar do coma. A gente sabe que ela vai retornar. Ela vai despertar, vai acordar, vamos ver o que vai acontecer. Mas e a cegueira dela? Será que vai retornar ao normal, ao que era antes? A gente tem muitas perguntas, velho. Então vamos analisar aqui o melhor cenário possível, né? Porque a Max, vamos supor que ela escape da mente do Vecna, se reconecta com seu corpo e acorda. Mesmo assim, ela iria enfrentar um longo e doloroso caminho de recuperação física, né? Adaptando-se aí à cegueira permanente e à mobilidade reduzida e a um recomeço completo de sua vida. Isso sem contar a ferida emocional, porque a Max carrega um trauma psicológico desde a morte do Billy, uma dor que o Vecna explorou habilmente para se infiltrar em sua mente. Então acrescentar meses presa na consciência de um predador sobrenatural só intensifica o dano, cara. E sobreviver não apaga o sofrimento. E no caso da Max, até mesmo viver pode parecer um fardo diferente, né? Quer ela morra como heroína ou retorne a uma vida marcada por traumas irreversíveis, a sua história caminha para uma conclusão poderosa, significativa, mas trágica, não totalmente feliz. E não para por aí não, porque temos uma ótima notícia, especialmente para quem é fã dessa personagem que eu vou falar agora, é que teremos um novo spin-off da Nancy Wheeler, cara. Quem aí quer ver um spin-off da Nancy? Eu quero ver tudo que sai sobre ST, eu vejo mesmo, tão pouco a diferença faz. Afinal, independente, né, dos fãs gostarem ou não da ideia, o universo de Stranger Things está se preparando para uma vida além da 5ª temporada. E depois de mais de 3 anos de espera, o volume 1 finalmente estreou e os 4 primeiros episódios foram excelentes, cara. Mas o que surpreendeu ainda mais os fãs foi o anúncio ousado na Netflix de que o próximo capítulo da franquia não vai avançar para os anos 90, 2000 ou os dias atuais. Em vez disso, o primeiro spin-off oficial de Stranger Things vai voltar à era original, uma série animada, né, com um elenco de dubladores completamente novo, que vai trazer de volta os personagens como Eleven, Mike, Lucas, Dusty, Max e todo mundo, cara. Não é uma linha temporal futurista, não em um universo paralelo, mas no mundo familiar que a gente já conhece. E essa escolha pareceu arriscada à primeira vista, né, mas parece que vai funcionar. A gente tá falando de Stranger Things Tales from 85, né, que é uma série animada que vai se passar ali entre a 2ª e a 3ª temporada, porque tem algumas perguntas, algumas lacunas deixadas entre essas 2 temporadas que não foram respondidas até hoje. E provavelmente essa temporada, né, essa nova animação Tales from 85, ela vai vir para poder preencher essas lacunas. E a gente já teve um teaser, né, já teve um vislumbre mais ou menos do visual, que vai ser meio parecido com esse traço mais moderno de hoje, né, de Aranhaverso, com um pouco de Arcane ali também da própria Netflix. Cara, é qualidade absurda. Só que a 5ª temporada deixou dolorosamente claro que uma enorme quantidade de desenvolvimento de personagem e progresso da história aconteceu fora das telas entre a 4ª e a 5ª temporada, né, e Hawkins é colocada sob bloqueio militar. Então a Robin se torna DJ da rádio, o Dusty se transforma do alívio cômico e alegre em um cara excluído, atormentado, e isso é só a ponta do iceberg, né? Então havia muitas peças do quebra-cabeça faltando e não havia tempo suficiente para a temporada final da série explorar completamente. E é aí que entra o próximo romance de Stranger Things, o próximo livro, que é o da Nancy. O livro preenche essa lacuna, né, contando os eventos entre a 4ª e a 5ª temporada por meio de um mistério conduzido pela Nancy e pela Robin. E outra coisa interessante também é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muito que comentar sobre esse spin-off aí da Nancy juntamente com a Robin. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, @LucasMGeek, a gente vai trocar essa ideia sobre Stranger Things e diversas outras séries, faz tudo isso que é nóis. Nice. E com o subtítulo de Um Mistério de Nancy Wheeler, o romance vai investigar o misterioso desaparecimento do colega de classe Joey Taft, né, exatamente no período em que a série omite. Só que mais importante, a história do romance promete ampliar seu escopo para além de Nancy e Robin, né, dando aos fãs uma visão de todo o grupo do que eles estavam fazendo naquele ano, né, como Hopper se reentregou a Hawkins, o que a família Byers vivenciou durante as primeiras fases da quarentena, como Lucas lidou com a condição da Max, como o luto do Dusty se transformou em um isolamento. Então essas perguntas sem respostas pairam pesadamente sobre a 5ª temporada, que não teve tempo de desacelerar antes de mergulhar no novo plano mestre do Vecna, né? E o livro se propõe a preencher essas lacunas narrativas e servir como uma ponte essencial entre a 4ª e a 5ª temporada, cara. E no fim, o destino incerto da Max reflete a complexidade emocional do capítulo final, cara. É um final que se recusa a oferecer respostas fáceis. Então a chegada de um spin-off focado na Nancy prova que a franquia está pronto para evoluir, cara, sem deixar de honrar os personagens que construíram seu legado. E uma história está chegando ao seu doloroso fim, né? Enquanto outra está
apenas começando. E ambas vão mudar o futuro do universo de Stranger Things. O fato de Stranger Things optar por se concentrar tanto em sua trama original, preenchendo as lacunas entre as temporadas em vez de se expandir, é tanto uma força quanto uma limitação, cara. O próprio Ed Monson, por exemplo, eu tenho até o livro aqui, eu deveria ter pego, mas tem um livro do Ed, né, um romance chamado O Voo de Ícaro, que mostra o que aconteceu com o Ed antes dele pisar na cidade de Hawkins, como que era a vida dele com o tio, com a família dele, quais eram seus objetivos, tudo que aconteceu antes da tragédia que a gente viu na 4ª temporada. Então Stranger Things adora fazer isso, né? Pegar personagens secundários e preencher lacunas que a série não teve tempo narrativamente de explorar durante os episódios e durante as temporadas. E a Nancy agora, juntamente com a Robbie, vai ser mais uma, cara, e com certeza vou estar comprando esse livro assim que chegar aqui no Brasil. Mas comentem embaixo as teorias e expectativas de vocês para esse volume 2, que eu vou ler e responder todo mundo. Essa até a próxima, valeu, falou, fui!